Boa noite. O nosso grupo estará falando sobre o algoritmo e as suas respectivas estruturas. Eu, Joel, estarei falando sobre as variáveis. No caso, o que seriam essas variáveis? As variáveis seriam um conjunto de dados pré-alocados dentro de um algoritmo que seria usado posteriormente dentro do mesmo. E dentro das variáveis existem 4 tipos de dados: os inteiros, os reais, os caracteres e o lógico. Logo a seguir estaremos falando sobre esses 4 tipos de dados. Aqui vemos os 4 tipos de dados sendo representados pelo slide e estarei falando sobre inteiros para começar. No caso, os inteiros são os números naturais de 0 ao infinito ou números inteiros, -1, -2, em diante. Aqui eu usei como exemplo a letra I porque no nosso exemplo, a seguir que será usado, a gente fará uma estrutura de algoritmo com essa variável, no caso a variável I, que será usada uma estrutura de repetição, no caso. Já o real são os números decimais, ou seja, os números com vírgula ou frações, e assim diante, vamos dizer assim. No caso, aqui usamos nota 1, nota 2 e média, que fazem alusão a números decimais, no caso, número com vírgula, que serão usados posteriormente também no nosso algoritmo, no nosso exemplo que será explicado a seguir, em uma das estruturas. Já o caráter são todo grupo, no caso, toda palavra constituída por caracteres. São um conjunto de letras, no caso, que forma uma palavra. No caso, aqui usamos nome, underline, do, underline, aluno. No caso, a gente usamos esse método de separação com o underscore, mas você pode usar um método de separação com letra maiúscula também e com letra minúscula, para não ficar uma coisa tão embolada e ficar uma coisa mais organizada, mais vistosa de se ver. Já o lógico são 2 valores possíveis dentro de um algoritmo ou dentro de uma lógica que não pode ser alterado ou modificado. No caso aqui no nosso exemplo colocamos aprovado e reprovado, mas também existe a sentença verdadeiro e falso. Então, esses são os 4 tipos de dados que são usados dentro de uma estrutura de algoritmo, dentro de uma instrução. No caso, os inteiros, real, caráter e lógico, que são usados dentro de um processamento de dados. No caso, dentro de um algoritmo existem 3 tipos de instrução, no caso, entrada, processamento e saída de dados. Então é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno e hoje estaremos falando sobre estrutura sequencial. Estrutura sequencial é composta por variáveis, entrada de dados, funções, saída de dados. Estrutura sequencial é aquela na qual uma ação ou instrução segue a outra em sequência. Podemos dizer também que a saída de uma ação ou instrução é a entrada da seguinte e assim sucessivamente até o fim do nosso processo. Obviamente que o algoritmo segue uma ordem de processamento de dados. A estrutura sequencial ela segue uma ordem. Que no caso eu já falei que são as variáveis, a entrada de dados, funções, saída de dados. Um exemplo básico de uma estrutura sequencial seria início, ação 1, ação 2, até ação N, por último fim. Isso já é uma sequência de passos que seria uma estrutura sequencial também. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco mais complexo para a gente fixar legal. Ali, ó, começamos entrando com as variáveis N1, N2, N3, média, que no caso são reais.
iniciamos, pedimos para ele escrever a nota 1, lemos a nota 1, pedimos para ele escrever a nota 2, lemos a nota 2 até a terceira. O processamento, no caso, é a fórmula da média. E os dados de saída é a resposta do que seria a média. E é isso, pessoal. Como vemos aí, já um ótimo exemplo de estrutura sequenciada. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Meu nome é Joelton e estarei falando sobre as estruturas condicionais. Dentro de algoritmo, né? E o que seria essa estrutura condicional? A estrutura condicional, ela expõe que se um bloco de instruções só seja executada se a condição for satisfeita ou não a ela. Ou seja, diferentemente da condicional simples, ou seja, a condicional simples, ela só pode ser executado, o bloco de instruções, ela será executada se a condição for verdadeira ou falsa. Logo a seguir, estaremos mostrando um exemplo, né, de condicional composta dentro da minha explicação que eu acabei de relatar. Vemos aqui um exemplo de estrutura condicional composta, onde são calculadas duas médias, ou no caso, melhor dizendo, duas notas, e divide por 2 para saber sua média aritmética. Então, aqui vemos uma estrutura condicional composta, onde se, faz parte da estrutura, faz parte da condição, no caso, se média é maior ou igual a 7, então escrever o nome do aluno aprovado é nome do aluno e sua média é média. Se não, escrever o nome do aluno reprovado é nome do aluno e a sua média é média. Fim-se, que é o encerramento dessa estrutura, e fim, que é o encerramento do algoritmo por inteiro. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido essa parte da estrutura condicional. E obrigado aí, valeu. Bom, pessoal, teremos possibilidades aqui nas estruturas sequenciais condicionais e também de repetição. Estarei lembrando sobre isso, estruturas de repetição. Nós temos dois pontos sobranos aqui no quadro, como vocês podem ver. Uma estrutura sequencial e outra estrutura condicional. O que nós iremos fazer aqui somente recapitular o que já vimos até então. Bom, pessoal, uma estrutura sequencial, nós estamos falando de uma sequência. Então, basicamente, a estrutura sequencial se dá pela entrada de dados do usuário, o processamento por conta da entrada de dados e, posteriormente, o resultado desse processamento. Nós podemos chamar isso aqui de rotina. Podemos dar um nome, inclusive, de rotina 1, como o próprio nome já diz, uma sequência dessa rotina, desse resultado. Podemos fazer outros tipos de rotina, como rotina 2, por exemplo, que teria também a mesma base, também, a mesma estrutura, o mesmo esqueleto, a mesma formação. Porém, poderíamos colocar também uma condicional nessa rotina 2, também pode ser feito como já vimos. Bom, na estrutura condicional, nós temos aqui, repare, parecidíssimo também com a sequencial. Nós temos a entrada de dados. Nessa entrada de dados, nós temos aqui uma condição
condição. Essa condição, feita pelo programador, podemos fazer dois tipos de processamento. Processamento 1 e processamento 2. Esses dois tipos de processamento dependerá do resultado. Certo? Agora, para explicar a estrutura de regressão, lembre sempre dessa parte que nós falamos de loop. Essa definição que nós damos para a programação, nós damos esse tipo de volta, esse tipo de repetição, de repetir dados, de repetir estruturas, damos nome de loop. O que significa loop? Lembre-se sempre da manobra de voo que o amigo faz. Ele faz esse voo ascendente, certo? Para pegar um voo normal, pegar a trajetória certa, a trajetória normal, um percurso, uma sequência que vai fazer. Ele vai fazer isso para dar sequência no voo dele. Então também nós fazemos isso também na estrutura de repetição. Nós temos três tipos de estrutura de repetição. Nós temos para, enquanto, certo? E também nós temos repita. Porém, vamos abrir somente a estrutura para nessa PS, certo? Como já explicamos as duas tipos de estruturas, vamos analisar uma estrutura bem interessante aqui. Não sei se for possível visualizar, mas eu coloquei aqui os pés, no caso, blocos de motos, uma estrutura bem interessante para visualizar essa parte da estrutura para, certo? Bom, nós temos variáveis daquele tipo caractere, onde o usuário vai entrar, no caso, aqui, velocidade, nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3, para calcular a determinada média. E repare uma diferença aqui interessante. Para índice, para I, chamamos de índice, irá de 1 até 50. Isso significa que vai repetir essa estrutura 50 vezes. O índice sempre para um a mais. Caso você não coloque aqui que seria passo 1, sempre para um a mais para abandonar a estrutura. Então o índice ele pararia em 51. Ele faz de 50 vezes a repetição no caso da estrutura aqui. O índice vai de 1 até 50. Para sabermos que se realmente ele faz 50 repetições, basta você pegar 51, que ele abandonaria a estrutura, menos 1, que é o número inicial. Se você fizer essa subtração, vai dar 50, certo? Só um momento. Bom, pessoal, retornando, então ele vai ler a universidade, o nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3, 50 vezes. Ou seja, ele vai calcular aí 50 alunos, a média de 50 alunos. Aqui nós temos uma mensagem para escrever. Caso, se uma condição, lembre-se que nós falamos da estrutura profissional, se a média for maior do que 7. Então, o nosso programa vai escrever o nome do aluno aprovado, o nome do aluno, que o usuário escreveu, e a sua média no caso, a nota é o resultado dessa média, que é a soma das 3 notas dividido por 3. Senão, aqui nós estamos de senão, uma condição, se ele não adquirir uma nota acima de 7, então o programa nosso vai escrever o nosso aluno reprovado o nome do aluno, certo? E a sua média é a média que ele tirou, que será menor do que 7. Fazendo isso, quando nós estrutura em C, o que para, depois que fizer as 50 repetições,
e vai bolar uma estrutura no fim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que eu queria propor para vocês, né? Seria uma explicação breve sobre a estrutura sequencial, posicional e também a estrutura de repetição, fazendo uma recapitulação aí para todos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, obrigado.